bem-vindos ao nosso podcast Que Gestão. Eu já vou pedindo para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar e colocar comentários do que você está achando do nosso episódio. Meu nome é Rosana Mesomo, eu estou aqui para fazer uma entrevista junto com a Ju. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do podcast Que Gestão, com tudo aqui hoje com uma convidada mulher incrível, empreendedora que já vocês vão conhecer. Mas antes eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador. O patrocinador do episódio de hoje é o Guilherme Pittini, ele é da Ademicon. O Gui, como a gente costuma chamá-lo, ele ajuda os seus clientes a investirem de forma estratégica no mercado de consórcio e ainda ganhar dinheiro vendendo suas cotas, que já são contempladas, e aproveitar um dos nichos mais rentáveis do consórcio. Olha que bacana o trabalho que ele faz, hein, gente? E ele também tem um livro, O Poder do Consórcio. E ele colocou aqui para nós, ó, que a audiência do podcast já tem desconto garantido no livro dele. Então, só coisa boa hoje, hein? Instagram do Gui, @GuiPettini, que é PECINI.consultoria. E ele tem o site www.opoderdoconsórcio.com.br. E quem quiser falar com ele por WhatsApp, 11 98208 2452. Então vamos fazer o nosso dinheiro aí, ó, render através do consórcio com a ajuda do Gui Pettini. Mas hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a Cris, né? Cris para os íntimos. Mas ela vai se apresentar, falar as suas redes, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa mulher e o quão importante é o empreendedorismo na vida dela. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário, né, as pessoas vão assistir. Eu sou a Cristina Vieira, eu tenho 44 anos, eu sou mãe de 4, no decorrer da conversa vocês vão entender. E tenho muito orgulho de falar isso, tá? São 2 humanos, 2 peludinhas, porque para uma mulher improvável que não podia ter filhos, 5 diagnósticos, 5 gestações, ter um casal hoje e as 2 peludinhas que nesse momento, né, que eu recebi os diagnósticos me fizeram toda a diferença, falo que primeiramente CPF, essa é a Cristina. Como CNPJ, eu tenho várias frentes, que a Ju e a Rosana vão trazer ao longo do tempo, mas sou uma pessoa encantada por negócios e pessoas. Já adianto, então assista até o final. Aí, a gente já está se encantando por você, hein, Cris? Olha só, você já está sendo inspiradora para a gente. Então, eu já vou fazer logo a pergunta para você. Como que você decidiu ser empreendedora e quanto tempo você está nessa jornada? Conta aí a tua história pra gente. Vamos lá. Não sei se vocês conhecem, né? Extintores todo mundo conhece, né? Do extintor de carro, de incêndio. A minha família principal é o Mocelin, lá no sul, muito conhecida. Eles foram os fundadores dos extintores Mocelin. E a minha mãe solo, a partir dos 19 anos, foi casada, separou, enfim, tem toda uma história que eu conto no livro também, que eu não vou abrir agora. Com 19 anos ela se separou, então ela se viu solo, mãe solo, tendo que trabalhar, tendo que me sustentar. Ela foi trabalhar com esse nosso primo. Primeiro ela foi empregada doméstica, depois ela foi trabalhar com o nosso primo. Então eu cresci vendo a minha mãe empreender. E aquilo me encantava pela flexibilidade, pela liberdade. Trabalhava muito? Claro, ela trabalhava muito, tanto que ela viajava o Brasil todo, levando os extintores, fazendo parceria com postos, empresas, enfim. Quando eu atingi mais ou menos 9 anos, 10 anos, por essa média, eu encantada com aquele universo de empreendedorismo, eu falava para minha mãe, vamos abrir uma empresa nossa. Aí minha mãe falava, não, prefiro continuar trabalhando com o primo, assim, né, eu faço a minha demanda, não tenho tanta responsabilidade, porque imagina, uma mulher muito jovem, né, com muitas marcas, muitas cicatrizes. Então eu vou dizer que desde meus 9, 10, que eu tinha intenção de empreender, mas eu fui empreender só em 2008, eu sempre fui uma intraempreendedora, aquela que mesmo o negócio, quando não era meu, eu tratava como se fosse meu. Mas você já tinha na veia isso? Já. Seu pai também? Meu pai também, apesar de eu não ter sido criada com meu pai, né, convivi com ele somente até os 2 anos, o que eu sei, um pouco dele, também veio empreendedora, sempre trabalhou com caminhões, sempre teve à frente do seu negócio, nunca trabalhou para ninguém. E a sua mãe criando vocês junto com o negócio? Isso. Ou seja, ela conseguia equilibrar os pratos ali? Na verdade, eu digo que ela conseguia equilibrar porque ela tinha uma rede de apoio maravilhosa, que é minha avó, que inclusive minha avó veio morar conosco quando minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 2 anos. Então, qual foi o combinado? A minha avó cuidava de mim para ela poder trabalhar. Então, ela viajava o Brasil inteiro. Tinha meses dela ficar 3 meses fora e, por exemplo, 6 dias em casa. Claro que eu não entendia. Uma criança pequena, sem pai, enfim, tem toda uma história.
Mas aí, olhando para hoje, eu vejo o quanto a minha mãe foi potência, o quanto ela teve que fazer escolhas para ser quem eu sou hoje, o quanto ela teve que realmente colocar o pé em busca. Então, quando eu decidi virar essa chave para o empreendedorismo, eu não tive dúvidas, porque eu já tive essa vivência dentro de casa. Sim, sim, sim. Um modelo onde você podia se inspirar. Isso. E quanto tempo você está nessa jornada de empreendedorismo? Dos 15 eu comecei a trabalhar efetivamente, com 15, com 11 eu lavava a roupa da equipe, já empreendia, lavava para poder ter o meu dinheiro, até que um dia minha mãe falou, criança não trabalha, e confiscou o dinheiro e nunca mais eu pude lavar a roupa de ninguém. Mas porque era uma forma, no Sul é muito cultural, a gente aprende desde muito jovem, criança, a fazer nossas coisas, lavar a sua própria roupa, aprender a fazer comida, enfim. E eu falo que bom, né? Hoje com 44 anos eu consigo ter, né, várias habilidades. Então, dos 15 aos 20 eu trabalhei CLT, foi meu primeiro trabalho, através de uma indicação da minha mãe, que lembra que eu falei que minha mãe conhecia muitos postos por causa dos extintores e tal. Então, o dono de posto em questão, que até cito ele também no livro, em um dos livros, ele me deu a oportunidade de trabalhar. Eu era zero, imagina assim, vinda do Sul, puxava os R lá, né, de carroça. Qual cidade você era? Eu nasci em Santa Isabel do Oeste, perto de Pato Branco, leva pertinho de Pato Branco. Entregador de Isso, chá com leite, né, essas coisas. E aí, o que acontece? Mas eu fui criada em Dois Vizinhos, Paraná. É uma cidade que foi fundada por 2 vizinhos perto de Francisco Beltrão. Sim, conheço, hein? Você sabe, então, uma cidade maravilhosa. Hoje está uma cidade maior, mas era uma cidade muito pequenininha. Sim. E a minha mãe, devido a tudo que ela passou, ela me criava muito fechada. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, bichinho do mato, não olhava para as pessoas como eu estou olhando agora, para vocês, para elas, muito pelo contrário. Eu atendia as pessoas de cabeça baixa, assim, com medo, eu tinha medo das pessoas. É engraçado, mas essa era a Cristina. Muito jovem, né? Exato, muita vontade, mas muito introspectiva. Então, dos 15 aos 20, eu comecei como caixa, como balconista em uma loja. Aí depois eu saí como gerente, não no papel, vocês vão entender, né? Com as funções, nem salário, nem registro de gerente, sim, como caixa. E aí dos 20 aos 28 eu administrei uma rede de lojas, tudo dentro de loja de conveniência. E dos 28 até mais ou menos agora 2014, eu tive 2 lojas, uma em Santo Amaro, final da João Dias, começo da Santo Amaro, aquela loja que tem ali na bifurcação, foi minha por 6 anos, e tive uma no metrô Vila Madalena. E como eu falei, mesmo antes eu era uma intraempreendedora, tanto que nos trabalhos as pessoas chegavam, quando era CLT, eu tive 2 trabalhos CLT. As pessoas falavam assim, você é a dona? Eu falava, não. Por exemplo, ou eu sou a caixa, ou eu sou a gente, mas é porque a minha postura sempre foi assim, se eu estou aqui, não me importa se eu vou servir o café, se eu estou aqui, não me importa se é eu que vou tirar o lixo, o importante para mim é que o negócio funcione e que não fique pesado, sabe? Aquele negócio de time, de liderança, eu sempre tive isso também. Já que você está se colocando para fazer esse negócio, faça bem feito, mesmo que você tenha que trabalhar para alguém. Exato. E é assim que você cria essa veia do empreendedorismo, né? E essa loja sua é do quê? Era do quê? Era de conveniência. Tudo foi loja de conveniência. Até 2014 tudo foi. Eu comecei como caixa, depois fui gerente de uma rede, depois tive 2, e aí chegou uma hora que eu tinha virado workaholic. E não há problema em ser workaholic, desde que você tenha equilíbrio. Eu estava sem equilíbrio. Eu trabalhava 15, 18 horas por dia. Vocês lembram da época do Nextel, do rádio? Sim. Eu tinha o rádio e o celular. Quando não era o celular ligando, era o Nextel apitando. Aí chegou uma hora que, sem equilíbrio, não me alimentava direito. Aquele negócio assim, eu tenho muita demanda de trabalho. Não vou parar para almoçar. Qual o problema de sentar aqui na frente do computador, tá fazendo um pedido, lançando mal, não tem que comer um salgado? Porque, lógico, conveniência é tudo muito facilitador ali para o fast food, né? Sim. Mas o erro era meu, porque eu tinha horário de almoço. Eu que não cumpria o meu horário de almoço. Resumindo, foi passando os anos, eu tive um burnout. Foi a primeira chacoalhada, meu corpo literalmente entrou em colapso. Os médicos me reviraram e foi a primeira chamada que eu tive. Eu entendi que não é o problema trabalhar muito, mas tem que trabalhar com equilíbrio, tem que trabalhar com prioridades e tem que entender que você tem que ter o seu momento. Então essa primeira virada de chave veio assim, foi quando eu decidi, lembra que eu falei que era mãe improvável? Tive meu filho em 2017, depois de 5 diagnósticos, que eu não ia ter de jeito nenhum. Deus foi lá, me abençoou, não é sobre religião, é o que aconteceu comigo. Deus me abençoou, eu tive 5 gestações e tive os 2. O Pietro foi o segundo, eu perdi o primeiro e tive o segundo. Então imagina, eu trabalhava igual a louca, literalmente, segunda a sábado, domingo eu fazia assim pro meu marido, busca lá o rádio, tá tocando. Aí ele fazia assim, não tem nada tocando. Eu falava, tá tocando sim, eu tô escutando. Mas por quê? Eu já estava com o burnout e eu não tinha percebido. Porque a gente não se percebe.
Não, é difícil, né? Como se fosse um vício, né? Isso. Primeiramente, os seus percebe, e aí depois que você começa a adoecer, literalmente, você começa a não se reconhecer. E aí foi quando eu percebi que eu tinha adoecido. E aí, nessa virada de chave, eu falei assim, bom, então eu vou abrir mão, porque quando eu montei minha loja, a primeira, eu ainda estava na rede de lojas. A minha intenção era ficar administrando a rede de lojas, ainda até a minha. A loucura. E aí, quando eu tive essa primeira virada de chave, foi essa. A segunda foi a seguinte, Pietro ficava 12 horas na escola. Ele entrava às 7 horas da manhã, tinha dias eu pegar ele 7, 8 horas da noite. E aí um dia eu cheguei para pegá-lo, imagina assim como se fosse um corredor aqui, ó. As luzes todas apagadas, uma pessoa só com o meu filho no colo. Quando eu cheguei e vi aquela cena, eu chorei. Eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sou herdeira, eu não casei com rico, eu preciso trabalhar. Mas eu tenho que ter consciência que se eu quis ter um filho, eu também tenho que ter nem que seja um tempo de qualidade, porque não é sobre a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Imagina, eu pegava ele tipo 8 horas na escola, chegava em casa já exausta. Qual que era a minha preocupação? Dar banho, dar alguma coisa para ele comer e colocar ele para dormir de novo. Ou seja, eu fiquei 12 horas longe do meu filho para eu colocar ele para dormir, no dia seguinte dar um beijinho e largar na escola de novo. Então, para mim, nada contra quem faz, se a pessoa está se sentindo bem. No meu caso, aquilo ali foi me adoecendo e eu falei, quero virar minha chave. Aí eu decidi sair das lojas que eu administrava, montei a minha primeira loja em Santo Amaro, com a doce ilusão que vou trabalhar menos. Só que quando você está sem equilíbrio, sem freio, o que você faz? Você acelera cada vez mais. E foi o que eu fiz. Comecei a trabalhar domingo a domingo, até que gerou um loop. Meu marido falou, sério que você saiu da rede para ter a sua e agora trabalhar domingo a domingo? Mas por que eu ia de domingo? Às vezes faltava um colaborador, aconteceu alguma coisa sem condução, o colaborador não precisava chegar. A minha responsabilidade era abrir minha loja. O meu cliente estava lá me esperando. Eu não tinha como eu deixar a loja fechada em pleno domingo. Então, se eu era responsável para outras pessoas, por que eu não ia ser responsável para mim? Que é aí que já começa o primeiro mandamento do empreendedorismo. Se você é capaz de lá desenvolver algo para alguém, seja capaz de desenvolver para você também. Claro. E com tanta excelência o quanto você se dedicou. Porque a história, ou você realiza o sonho de alguém, ou você realiza o seu sonho. Não tem outra vertente, é isso ou aquilo. E aí foi virando as chaves. Só que daí chegou 2000 e... Aí eu já tinha o Pietro, aí eu engravidei da Giovana. Depois de 8 anos, aí depois do Pietro eu perdi um. Aí já foi uma nova chamada, aí eu descobri meus problemas, aí a Giovana é a quarta. Descobri grávida da Giovana em 2012, na época da Copa. 2012 não, perdão, 2014, foi a Copa. Eu já estava, de 2013 para 2014, simplesmente eu acordei, eu fiz uma oração e falei para Deus, não quero mais a loja. Aí eu fui falar para o meu marido e falei assim, ó, a partir desse ano eu não vou mais renovar, esse ano a gente está fazendo 6 anos com a loja, eu não quero mais. Aí ele olhou para mim, como assim você não quer mais? A gente está com várias coisas em andamento, vou dar um exemplo, parcela de carro em andamento, né? Falei, não tem problema, eu quito antes de fechar a loja, mas eu não quero mais. E foi isso. Durante o ano eu fui juntando valores para poder pagar a minha equipe, deixar fornecedores tudo em ordem. Quando chegou em novembro, a Giovana estava prevista para fevereiro de 2015, simplesmente dia 1º de novembro de 2014, eu entreguei a última loja e falei, não quero mais. E se vocês falarem, sente falta? Não, eu sinto que eu vivi tudo o que eu precisava viver. Desde quando eu fui caixa, desde quando eu fui gerente da rede, depois quando eu tive minhas lojas, é como se eu tivesse vivido o extremo, não sinto falta nenhuma. Eu passo às vezes nas lojas, meu filho faz assim, você não sente falta? Eu falo, não, posso sentir falta dos clientes, de tomar um café, da risada, da minha equipe, mas de, obviamente, ir lá, ciclo fechado, sem dor. Interessante, super bem resolvido e planejado, né? Não é? Muito bom. Interessante mesmo, né? Essa conversa que a gente está dando com a Cris, bem fora do padrão, né? Dos convidados que a gente recebeu até hoje, porque a gente está vendo assim em você várias características únicas, né? Umas coisas assim, umas diferenças muito grandes na maioria das pessoas, né? Aquela loucura do começo, né? De se jogar dentro do trabalho, depois de se autoconhecer, no momento da mudança, né? Antes de continuar com a pergunta, Cris, eu só quero falar uma coisinha aqui para o meu telespectador, né? Os nossos telespectadores do podcast. Eu recebi uma pergunta essa semana no meu pessoal, dizendo assim, eu sou CLT e meu sonho é ser empreendedor, será que vai dar certo? Olha uma coisa que a Cris falou aqui, desde quando ela era CLT, ela já tinha mente de empreendedor, né? Já tinha visão de dono. Então, se você é um CLT, que de repente, o seu horário termina 5 da tarde, o telefone tocou 5:01, e você fala, deixa esse para amanhã, você é um CLT, você está cumprindo o seu trabalho, seu contrato encerra às 5 horas.
Se você atende o seu telefone, esse telefone que está tocando 5 em 1, independente, né, se vai ser um pedido, se vai ser uma reclamação, se vai tomar mais uma meia hora, 1 hora do seu tempo, você já tem visão de dono. Porque a visão de dono é essa, é atender o tempo todo. Né? Então, só respondendo aí, né, essa pergunta que eu recebi aí no meu particular, e que serve para qualquer um de vocês que hoje é CLT. Se você quiser ser empreendedor, pense, você vai trabalhar mais. Isso. Né, Cris? Não e tem se você como, né? me permitir, Claro. vou acrescentar que foi maravilhoso que você trouxe, inclusive a pergunta e a resposta. E assim, quando você é um empreendedor, você tem que estar disposto a fazer soluções. Não é sobre um produto, não é sobre um serviço, é sobre pessoas. Então, a partir do momento que você não atendeu esse telefone 5 em 1, você deixou uma solução para um dia seguinte que pode se tornar um problema muito maior. E às vezes um problema até irresolvível. Então, assim, se eu quero empreender e o meu propósito é contribuir com pessoas, meu propósito é fortalecer minha marca, meu propósito é meu posicionamento, eu tenho que estar presente para isso. Se você está disposto só a executar a carga horária, não sai do CLT. Exatamente. E uma coisa só para acrescentar, já que vocês estão nessa questão, pergunte-se assim, você culpa os outros dos problemas ou você tenta buscar soluções? Isso é super importante no empreendedorismo, porque quando você vira dono de determinada coisa, você vai culpar quem? Se você que é o dono, né? Então, eu não tenho como culpar, ela não tem, nem ela, não tem como. A gente culpa você mesmo e vai atrás da solução. Então, é um exercício e isso é uma coisa muito importante. Se você já busca soluções lá no CLT, independente de quem fez e tal, você já tem um perfil que pode ser que vá dar certo como empreendedor. Agora, se você olha para um problema e fala assim, não, foi o departamento tal, e aí a menina não é comigo. Não é comigo. Aí, meu amigo, tem sempre minha nome, amiga, né? você tem que começar a pensar em como você aprender, porque isso também é um aprendizado. Exato. A gente às vezes não nasce sabendo isso, mas a gente entende que precisa fazer dessa forma, ou seja, você dá soluções, por mais que elas não sejam as melhores possíveis, mas você vai precisar dar soluções. E vai estar aprendendo, né? É acertos e erros. O empreendedor, ele analisa riscos. É uma jornada, né? É uma jornada. Exato. Muito bom. Então agora nós vamos fazer uma regressão lá para o teu momento onde você deixou de ser o CLT e passou a ser empreendedor. Conta para nós, nessa transição, qual foi o seu maior desafio? Foi financeiro? Foi medo? Foi falta de apoio? O que nessa transição do CLT para o empreendedorismo mais te dificultou? Eu vou dizer que foi a falta de apoio, porque imagina, né? Eu vim ali do seguro que as pessoas acham, né? Que as pessoas acham que o CLT é o seguro, né? Zona de conforto, quando na verdade de seguro não tem nada, né? Porque a partir do momento que decidirem que você não faz mais parte do quadro ou que você não é mais um número somável, você não vai fazer parte daquele CLT. Então, assim, foi a falta de apoio inicialmente, só que eu sou uma pessoa que já passei muita coisa. Então, eu brinco que eu sou igual um macaquinho, eu vou lá, analiso, estabeleço metas, também não é na loucura, não me jogo do paraquedas, sem verificar se o paraquedas vai abrir ou não. Forte. Exato, eu analiso tudo. Então, quando eu fiz essa análise, eu deixei bem claro para o marido, eu falei, olha, esse ciclo fechou, preciso me permitir agora ter um avanço. A única forma de eu saber se é para mim ou não é eu validar, eu acredito muito na validação, tá? Então, foi a falta de rede de apoio, sim, estava com o dinheiro escasso, porque como eu tinha vínculos empregatícios nas 2 empresas que eu administrava, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que teve vínculo empregatícios, porque quando eu falo isso para algumas pessoas, eu falo, como assim? Você teve registro em 2 lugares ao mesmo tempo? Eu falei, sim. Só que daí o que acontece? O problema de você ter vínculo empregatício em 2 lugares é que quando você decide sair, no meu caso, que eu pedi para sair, e aí o meu patrão, muito legal, enfim, ele colocou como se eu tivesse sendo mandado embora para ter todos os direitos, né, devido também tudo, como eu falei, a dedicação, enfim, tudo tem um histórico, né, nessa jornada. Eu não recebi seguro-desemprego, então eu não recebi seguro-desemprego, teve coisas que eu não recebi, então eu saí com dinheiro enxuto, projetando uma loja, reformando uma loja, que foi a minha primeira loja, né, que eu reformei ela do zero, até porcelanato, imagina 2008 colocando porcelanato numa loja. As pessoas faziam assim, você é louca, porcelanato. Eu falava, gente, eu quero entregar o melhor para o meu cliente. Eu quero que o meu cliente chegue aqui e ele fale, que legal vir aqui. É um lugar diferente, é um lugar agradável. Claro, análise de risco de novo. Fui lá, comprei como uma louca o primeiro porcelanato. Não, eu pesquisei, eu fui atrás, eu fui em vários lugares. Enfim, então foi a questão financeira que pesou, que eu tive que fazer, eu brinco que eu tive que somar 1 mais 1 e fazer dar 2,5.
Se desse 2, eu não pagava as contas. E a questão da falta de apoio. Porque com o tempo, a história é louca, mas depois virou visionária. Mas é com o tempo. Primeiro você é a louca. As pessoas demoram para entender, né? Ainda mais quem não tem essa amplitude. Tem pessoas que eu conheço que trabalham a vida toda no CLT e não está errado. Se a pessoa está feliz, está confortável, está realizando e conquistando, não vejo problema nenhum. Mas no meu caso, fora a minha mãe, que já era uma empreendedora nata, e o meu pai, que eu quase não tive convívio, as demais pessoas ao meu redor era o sonho de trabalhar dentro das empresas rank 100. Enquanto a Cristina pensava, meu sonho é ser minha chefe. Entende? É conflitante. É isso aí. Isso que você está falando, ranking 100, né? A gente tinha muito essa visão, ainda mais quem é dessa época aqui, tinha desde o ranking que tem nessas revistas famosas, né? Das empresas melhores para se trabalhar, né? Que era o sonho das pessoas. A gente veio de uma geração que o empreendedorismo ele não era fomentado. Era perda de tempo. Era perda de tempo. Ou você ia para uma empresa dessas aí que tinha aquelas feitas para durar, né? Que nem durou tantas, tem várias ali que já se foram. Mas é muito interessante isso, é toda uma geração que isso foi suprimido. Hoje nós temos uma geração diferente dos nossos filhos que a gente vê que eles querem empreender. Só que daí a gente pulou do 8 para o 80, né, Ju? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que falar. A gente pulou do... você não pode, por agora assim, não, só eu quero ser dono o tempo todo. Mas espera aí, vamos ter algumas experiências primeiro, né? Às vezes o pessoal está pulando etapas, né? Que a gente vê de aprendizado e de amadurecimento, né? Isso que a gente precisa olhar também, né? Empreender não é fácil, tem muita responsabilidade. E teve mesmo esse choque de gerações. Eu digo porque eu fui 27 anos CLT. E quando eu saí do CLT para o empreendedorismo, meu pai, por exemplo, tadinho, sei que sem maldade nenhuma, falou assim, mas não tem carteira registrada? Como se fosse o fim do mundo e eu não tivesse mais condições de sobrevivência depois disso, né? Então, essa mentalidade, esse conflito, né, que teve de gerações. E agora a gente está num outro conflito, ninguém mais quer CLT e todos querem ser empreendedores. E tudo que há desequilíbrio não dá certo. Não dá certo. Nem na natureza, né? Você entra num espaço que às vezes você precisa de alguma experiência antes para tomar como seu aquilo. Vide o que a nossa convidada está falando, né, Cris? Você já passou uma vida olhando sua mãe, fazendo e tudo mais, você via que não era fácil, ou seja, quando você entrou, você não tinha uma ilusão de que você, não, eu vou ficar, só investir alguma coisinha aqui e vou ficar de boa. Não. E as pessoas têm muito essa mentalidade, ainda mais que hoje em dia tem muito essa coisa da internet, tudo fiquei famosinho, daí vai bombar, só que daí às vezes não bomba, porque assim, gente, não adianta, de 1.000 vai bombar 1, né? Isso. E aí? E os 999? Precisam trabalhar de alguma forma, né? Então tem tudo isso. Mas, minha amiga, me conta uma coisa. Nessa jornada toda, você já pensou em desistir? Já. Por quê? Aqui eu falo, né? Quais foram minhas escolhas para fazer a virada? Flexibilidade, ter mais tempo com a minha família, porque daí eu aprendi a equilibrar. Por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês, mas não significa que eu vou chegar na minha casa e vou ficar só com os meus. Eu ainda tenho prioridades ao longo do dia, mas à noite eu vou ter aquele tempo de qualidade com a minha família. Tá? Da mesma forma amanhã eu já tenho projetado um dia, mas amanhã minha prioridade é tomar café com os meus filhos e depois a gente tem um compromisso com o qual eu vou levar eles junto. Então assim, eu vou equilibrando, tá? E além disso, repete só o final da pergunta que você me falou. Se você já pensou em desistir? Em que momento eu pensei em desistir? Quando você empreende, é como a Ju trouxe, ele não é mágico, é maravilhoso. Você tem flexibilidade, você tem reconhecimento, você tem remuneração. Nós trabalhamos, nós decidimos de uma certa forma quanto nós vamos ganhar. Porque a gente não acorda e fala assim, vou dar um exemplo, vou ganhar X valor. Nós acordamos, eu vou falar porque Ju é empresária, Rosana é empresária. Nós acordamos e já projetamos o nosso mês. Opa, quanto eu vou gerar esse mês? Quanto eu vou ganhar? Quanto eu preciso ganhar para pagar meus custos fixos? Porque independente de você ter um negócio, que você tem uma porta para abrir ou não, você já acorda com custos. Sim. Seja o custo da gasolina para entregar, seja o custo do seu serviço, seja o custo do local. Então assim, por que eu já pensei em desistir? Porque às vezes, isso foi 1 ou 2 vezes nessa decorrência desde 2008, tá? Quando a situação apertou, em que sentido?
Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. 2017, antes, quando eu fechei minha loja, lembra? 2014 eu fechei. Então eu fiquei 2015 e 2016, até março de 2016, cuidando da minha filha e com a minha loja virtual. Por isso que o Instagram é CrisStyle_oficial. Porque eu tinha uma loja, tenho uma loja virtual, a Cris Style, que é estilo da Cris, onde eu trabalhava com moda feminina, bolsas, sapatos, enfim. Foi uma necessidade das clientes da loja de conveniência, a loja física. Eu criei a Cris Style dentro da loja de conveniência. Tanto que até o Sebrae virou um case porque eles acharam inacreditável o que eu fiz. Eu fiz um showroom no fundo da loja. As clientes iam, provavam o sapato, já saía dali, ou então comprava. Eu ia até para o Japão. Então, quando eu decidi desfazer da loja física, eu fiquei só com a online. Eu falei, vou cuidar da minha filha. Olha o projetinho, empreendedora que projetou ali na magia. Vou ficar só cuidando da minha filha. Eu tenho 6 diagnósticos, não parece, eu sou PCD, uma pessoa com deficiência. Falei, eu vou cuidar de mim para eu poder ter menos dores no dia a dia e vou ficar com a Cris Style. Ótimo. Só que daí o que começou a acontecer? Começaram as crises, começaram as dores, entrava o pedido, às vezes eu não estava em condições, eu, empresa sozinha, tinha que ir para correr, tinha que ir para isso, que chegou uma hora que eu não estava conseguindo conciliar tudo, por quê? Acho que o nível de energia caiu, as dores aumentaram, e aí eu comecei a me ver assim, num looping. Se eu não trabalhar, eu não ganho, eu não estou conseguindo trabalhar. Será que não é melhor eu voltar para o CLT? Aí veio o primeiro questionamento. Até pensei, cheguei a montar um currículo, selecionei 2 empresas, pensei em mandar, só que daí quando eu tenho um hábito muito de tudo que eu faço, fazer uma oração antes. Eu falo que Deus é meu sócio, independente da religião de cada um que esteja escutando, não é sobre religião. Eu faço uma oração e falo, Senhor, aquele lugar é para mim, aquela ambiência é para mim, aquilo é para mim, me dá clareza. Eu fiz uma oração, no que eu fiz uma oração sem brincadeira, parece que veio uma voz e falou assim, você esqueceu o porquê você decidiu empreender? Então, na primeira dificuldade, você vai sair correndo e voltar para o CLT? Aquilo me deu um baque. Quando me deu um baque, eu falei, poxa, mas eu estou tendo desafios. Se eu estivesse trabalhando para alguém, eu também ia estar tendo desafios, porque eu não tenho controle da dor quando vai me dar crise. Ah, será que o meu estaria garantido? Porque se eu estivesse numa caixa 15 dias, eu também não teria garantia de receber o salário mensalmente. Porque, infelizmente, quando uma pessoa entra numa caixa, alguma coisa aí, ela não recebe bonitinho os primeiros meses. Né? O quanto que o empreendedor vai aguentar também, porque ele também tem a dor dele, né? Isso. Quando um funcionário não tem como. Então que nós somos obrigados a trocar a funcionária. Exato. Porque não tem como continuar, né? Sim. E por mais que você goste da pessoa, mas o profissional dela não é compatível. Eu sei que daí foi o primeiro chacoalhão. Então essa foi a primeira vez que eu decidi que eu ia. Aí eu levei o chacoalhão e falei, calma. Se cuida, os produtos estão ali, você pode inativá-los por um período, enxuga as coisas dentro de casa, que foi o que eu fiz, eu enxuguei muita coisa. Inclusive, o Pietro sempre estudou escola particular, a Giovana eu coloquei num SEI maravilhoso, mas eu fui em busca, lembra análise de risco? Falei, bom, eu não consigo pagar a escola particular para os 2 agora, mas eu vou procurar um SEI que seja coerente com os valores, né, com a entrega que eu desejo para minha filha. Então, aquilo me acalmou, ou seja, era um custo a menos, então eu equilibrei. Eu falei, é equilíbrio. O empreendedor ele tem que ser consciente que, entre eu ir lá comprar mais um sapato, mais uma bolsa, se eu estou no momento de enxugamento, eu vou investir no meu negócio. Porque a partir do momento que o meu negócio está sólido, natural, eu vou lá comprar mais uma bolsa, mais sapato. Eu estou dando esse exemplo muito simples, porque nós mulheres adoramos comprar bolsas e sapatos. Então é um exemplo muito simples para a mulher que assistir. O homem é mais prático, né? Então essa foi a primeira. E a segunda vez foi quando eu comecei meu negócio da Mary Kay, em 2020, quando travou tudo. O primeiro momento foi, e agora? Acabou meu negócio? Travou, ninguém pode sair, ninguém deixa tocar, ninguém isso, ninguém... até porque devido ao momento. Mas aí novamente eu virei minha chave, eu falei, calma aí, você estudou tanto, você tem tantas formações, não é hora de colocar para jogo agora? Porque não é sobre as formações do certificado que você tem na parede, é sobre o que você aprendeu, a teoria, sobre a prática, sobre as vivências e as experiências que você se permitiu validar. Lembra da validação? Conheço muita gente que tem um diploma debaixo do braço, hoje não trabalha na área, claro, tá certo, você não gosta, não tem que trabalhar, mas não trabalha na área porque não se prontificou a ser primeiro intraempreendedor. De lá aprender, vivenciar, escutar quem já sabia, escutar quem chegou. E eu já fui uma pessoa oposto, por mais que eu era bichinho do mato, eu escutava muito. Eu sempre tive essa regra assim, 2 ouvidos, uma boca. Então, se aquela pessoa chegou aonde eu desejo, eu vou modelar ela, eu não vou copiar ela. Eu vou olhar o que ela tem de qualidade, eu vou olhar o que ela fez, como ela fez, e vou trazer para minha essência e valores. Então foram essas 2 vezes. Depois disso, todo dia eu acordo e eu entendi que eu acordo R$0.
quem nunca? Mas ao final do dia eu posso virar esse jogo. O zero tá bom, né? Quando é -1, -2. Exato! Larga o mês devendo, né? Que não tem um aluguel pra pagar. Eu brinco que assim, você acorda com aquele vermelhinho assim, ofuscante, assim, porque não tem como você parar de olhar para ele. Mas ao mesmo tempo, brincadeiras à parte, a gente sabe o que precisa fazer, porque quando você aprende, se você tiver que voltar para a base várias vezes, você volta. E essa é a sabedoria do negócio. Independente do que você faz, quem está nos assistindo. O negócio está ruim, você está sentindo que não está fluindo, volta para a base. O que você fez lá atrás que deu certo? Com quem você pode contar como uma parceria, uma collab que te impulsionou? O que você está deixando de fazer? Aí eu falo que entra a escrita terapêutica. Coloca no papel, porque não adianta também ficar aqui, porque aqui fica um furacão. Fica uma vozinha te falando, volta para o confortável, volta para o seguro, que não é seguro. É isso. A tal zona de conforto, que é um Imaginária, né? um paradoxo também, né? Ela é bem isso que você falou. Porque a zona de conforto é como se fosse um lugar ali onde depois você pode se enforcar, né? Porque Exato. você ficou lá o tempo todo. E pior coisa é a pessoa passar o tempo, ela olhar para trás e falar assim, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz, por exemplo, das minhas finanças? O que eu fiz do meu negócio? Então, volte para a base. Não é vergonha para ninguém voltar para a base. Não é vergonha para ninguém dizer que acordou R$0. Não é vergonha para ninguém dizer, opa, entrei negativo. E eu acho que a vergonha maior ainda é você não se permitir agir. Ação, busca, decisão. Isso mesmo. A gente percebe então que você, né, passou por vários momentos aí do empreendedorismo em vários setores diferentes. Pensando no que você está hoje, né, fale para nós mais claramente em que você trabalha hoje e qual que é a maior dor desse segmento teu de agora. Perfeito. De 2017 para cá, lembra que eu fiquei R$0? Sim. Eu acabei ficando com a pele muito manchada na última gestação. E hoje eu tô com pouca maquiagem, porque eu tô com uma alergia, enfim, que eu toquei nos gatinhos. E eu sou alérgica a gato. E aí o que acontece? Eu evitei passar muita maquiagem, tá? Em 2017 eu tava, bem dizer assim, esse lado aqui todo manchado, porque luz azul mancha, e eu não tinha tido essa orientação. Então, quando eu soube da Mary Kay na minha vida, quando eu tinha loja, eu ficava uma moça indo lá, uma moça muito bonita, elegante, no salto, toda de rosa. E ela ia me convidar, eu falava, por favor, eu já tenho demanda demais, eu já tenho caixinha demais, eu não quero saber. E eu fiquei 2 anos falando, não quero. Quando eu estava em casa, que eu decidi ficar só com a Cris Style, cuidar dos meus filhos, enfim, e de mim, eu fui me percebendo, me olhando no espelho e vendo as manchas. Sabe aquela história assim? Eu tinha me desconectado de mim. Quando eu me reconectei, eu olhei no espelho e levei um baque. Mas isso foi depois de, digamos, quase 1 ano. E aí eu falei, e agora? Estou R$0, não tenho condições de um dermatologista bom, por mais que tenha convênio. Não vou ter condições de mandar fazer uma fórmula manipulada, enfim, tal. E aí eu chamei essa amiga, eu falei, ó, vem cá, você falou que os produtos são maravilhosos, então você vai vir aqui e vai me demonstrar esse produto na minha pele. Eu não tenho dinheiro, fui muito honesta com ela, mas eu tenho um cartão. Salva, né? Eu tenho um cartão. Nessa época eu estava trabalhando com meu marido, de 2016, março de 2016 até 2018, mas eu não tinha remuneração, porque os familiares falavam que como ele já ganha salário, não era justo eu ganhar salário, eu aceitei, tá tudo certo, o que é combinado não tá errado. Só que eu estava R$0. Ela veio, demonstrou o produto, na hora eu senti diferença na pele. Eu falei, qual é o valor? Ela falou tanto, aí eu já fazendo os cálculos aqui, lembra do risco? Sim. Análise de risco, meu Deus, eu tenho cartão, mas se eu usar todo o limite, se eu precisar de alguma coisa para o mês que vem, vai estar 0 meu limite, porque ela falou o valor, o investimento e tal. Só que o impacto foi tão grande do resultado na minha pele, o batom, na hora que eu passei, fazia tempo, quando eu passava, eu vivia de coque, eu vou resumir assim, eu vivia de coque, o sabonete que eu usava no corpo, eu usava no rosto, estou sendo bem sincera, era isso. Eu vivia com calça leg, camiseta e tênis, porque eu falava que assim eu dava conta das minhas caixinhas. Eu achava que eu era a mulher guerreira e a mulher maravilha, que eu tinha que dar conta do mundo. Até eu entender que não. Aí eu virei para ela e falei assim, depois de quase 2 horas ela demonstrando produto, a gente dando risada, tomando café, eu fiz assim, não vou comprar nada. Aí ela olhou para mim, nós tínhamos já intimidade, ela, eu tô aqui há quase 2 horas, você não vai comprar nada. Eu falei, calma, você falou que dá para fazer o cadastro para consumo. Para mim, que estou R$0, entre comprar preço de venda e fazer o cadastro, eu prefiro fazer o cadastro, meu poder de barganha vai ser maior. Dá para dividir no cartão? Ela falou, dá, 3 vezes sem juros. Aí eu falei, pensei, né, joguei pro céu, falei assim, tá melhorando. E outra coisa, eu faço, depois eu vejo o que eu faço, né, porque 3 meses eu tenho o primeiro mês, segundo eu pago. Gente, por incrível que pareça, comprei os produtos, comecei a usar, eu tinha comprado só para mim, lembra? Para o meu consumo. Então eu comprei o meu tom de base, os produtos para clarear a minha pele, a linha Time Wise e tal. Comecei a usar os produtos bonitinho, porque era aquilo que eu tinha, ponto. As pessoas ao redor da empresa começaram a perguntar, Cris, sua pele está ficando diferente? Cris, as manchas estão clareando? Cris, você voltou a usar batom? Cris. Acendeu uma lâmpada na minha cabeça. E aí Deus age de formas incríveis.
eu ia trabalhar com meu marido, a gente ia com o carro só para economizar gasolina. Quando eu estava descendo o carro, isso passado já uns 15, 20 dias desse episódio, que eu tinha feito cadastro, eu comecei a usar os produtos e tal, as pessoas começaram a perguntar. Na hora que eu desci do carro, ele pegou no meu braço e fez assim: você precisa arrumar um trabalho para ganhar dinheiro, porque só o meu salário dentro de casa não está dando. Aí eu olhei para ele e fiz assim: mas eu trabalho com você das 7h30 às 17h. Que horário que eu vou arrumar outro trabalho? Eu falei: não estou te entendendo. Resumo da conversa, eu comecei na hora de almoço, pegar os meus produtos, eu ia em torno das empresas e fazia assim. Por exemplo, Ju, quanto tempo você tem hora de almoço? Eu disse que a Ju falasse assim: tem 1 hora. Eu falava: você me dá 20 minutos para eu te apresentar os produtos que eu estou usando, que está mudando a minha pele? O pessoal vendo ali a prova cabal em mim, falava: claro. Resultado é tudo. Eu lembro a primeira empresa que eu fiz do lado da empresa. Eu lembro como se fosse hoje. 6 pessoas, 2 homens e 4 mulheres. Ainda pensei, falei: esses 2 homens vão me questionar até a alma aqui, porque o homem ele é bem objetivo e eu gosto disso. Sim. Simplesmente eu atendi os 6, testei a base das meninas, não era o tom da base delas, mas eu fazia assim: não é o seu tom. Mas é só para você conhecer a textura, você ver o produto, a qualidade. Se você gostar, eu vou fazer o pedido no seu tom. Moral da história: em menos de 30 minutos, que acabou excedendo um pouquinho os 20 minutos que eu tinha pedido, eu vendi mais de R$1.000. Aí eu já fiz cálculo. Falei: eu vendi mais de R$1.000, vendi para os 4, as 4 mulheres, os homens também quiseram. Aí lembra que eu falei que eu tinha o cartão, mas eu tinha usado o cartão, lembra? Eu tinha usado o limite, então eu não tinha mais limite para fazer o pedido. Simplesmente eu falei e fui muito honesta, porque eu acho que a gente tem que ter humildade, ainda mais quando a gente está recomeçando. Eu fiz assim para eles: olha, esses produtos são meus do consumo, como vocês começaram a perguntar, eu vim fazer essa demonstração como carinho, não tem custo. Porém, para fazer os pedidos, eu preciso de 2 possibilidades. Ou vocês paguem 100% do valor do produto já, antecipado, como se estivesse comprando uma loja, e eu vou fazer meu pedido de entrega, ou quem não puder 100%, pelo menos 50%. 4 pagou 100% o valor do que pediu, e 2 falou assim: Cris, eu não consigo dar tudo hoje, então eu te dou metade hoje, por exemplo, o dia 20. Voltei eu lá com meus produtinhos, toda feliz, sem almoçar, porque eu fiz uma escolha, lembra? Sim. Meu marido olha pra mim e faz assim: e aí, foi lá perder tempo? Eu falei: tô com um problema. Falei: eu vendi mais de R$1.000 e eu usei o limite do cartão, mas eu tenho uma boa notícia para você: eu não vou precisar do cartão, porque eles já pagaram. Quando eu mostrei para ele, foi aí que começou a virar a chave dele também, porque o que o meu marido olhava? Com tantas formações vendendo batom, com tantas formações com uma empresa que eu não sei até quando vai durar no mercado. Por quê? Foi uma época que muitas empresas, como você falou, de nomes, aí sumiram, que a gente não vai dizer nomes, e sumiram, que estavam bombando e de repente sumiram do mercado. Então, acho que qual que era a referência dele? Ele trabalha desde os 12 anos com a família. Imagina uma pessoa que sempre vai para o mesmo lugar, trabalha o mesmo horário, de repente vem a mulher ali num trabalho completamente fora da casinha do normal, do corporativo. Tanto que a gente fala que é o mundo rosa. Aí o que eu fui, a empreendedora de novo, fui fazer cálculo, eu falei: eu ganhei tanto em X minutos, se eu fizer uma consultoria por dia ou a cada 2 dias, eu vou ganhar X valor. Aqui eu não estou ganhando nada. Se eu voltar para o CLT, eu vou ganhar tanto, mas eu vou ter que vender X horário do meu trabalho. Aí eu comecei a fazer conta. E aí, de novo, validação. Chegava em casa à noite, quantas vezes ia atender cliente às vizinhas? Tipo 20, 30 minutos. Até que chegou 2018, tive uma reunião com a família e eles falaram que não ia rolar a remuneração ainda, talvez daqui a 1 ano, e talvez nem seria o valor que eu gostaria. Nesse meio tempo, lembra que eu falei que eu fiz o cadastro em 2017, né? 2018 a 2019, eu fiz MBA, eu fiz minha certificação em Empreteca, que é uma metodologia da ONU. Já fiz essa. Então você sabe, maravilhosa. Os comportamentos empreendedores, a gente só não pode falar muito, porque a gente assina um contrato, mas façam. Vocês se descobrem muitas coisas. Enfim, minha certificação em coaching, todas as formações para fazer as coisas que eu vou responder agora, foi tudo com Mary Kay. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu atendia desde do senhor do estacionamento, eu atendia a copeira, eu atendia a moça que vinha tirar o lixo das salas, porque lembra que eu falei? É sobre pessoas. Quando você vai empreender, não é sobre produto, não é sobre serviço. É sobre conexão genuína com as pessoas. É entender, atender e direcionar o melhor serviço ou o melhor produto para a necessidade e satisfação daquela pessoa. É assim que a gente fideliza. Eu sei que daí para fechar tudo isso, virei consultora, coloquei meu negócio, virei primeiramente como consultora de beleza. Nesse meio tempo, eu já tinha feito algumas consultorias de negócios, mas aí eu comecei a analisar que quanto eu ganhava por hora, eu ganhava mais na Mary Kay do que por hora fazendo consultoria de negócios para outras pessoas. E aí lembra que eu tinha criança pequena, tudo? Eu falava: bom, a consultoria de beleza eu faço até com a minha filha no colo. A de negócios eu não posso levar ela para dentro de uma empresa que não é minha, que eu não conheço as pessoas direito, e ficar com ela lá no colo. E aí foi virando a chave, foi virando. Aí chegou, aí 2018, quando eu saí da empresa, agosto eu foquei. 2019 para cá eu sou coach de vendas todos os anos. Coach de vendas é quem vende mais de R$100.000 em reais, tá?
no mínimo 100 mil, na verdade, porque né, história, de produtos. Então, você tem reconhecimento, enfim, tem todo um cenário. 2020 veio a pandemia, certo? Eu não sabia maquiar, porque lembra que eu tinha me perdido, eu não sabia mais nem quem eu era direito? Base, eu falava, base pra quê? Se eu uso o mesmo sabonete do corpo no rosto, eu vou usar base. Só que daí quando veio a pandemia, qual que foi a nova reflexão de empreendedora? Tudo travou, pensei em desistir, retomei, transformei todas as minhas clientes em empresárias da beleza, porque eu falei, poxa, eu preciso do dinheiro, mas elas também precisam. E eu quero estar num negócio que não é só sobre mim. Porque se fosse só sobre mim, eu teria ficado no corporativo. Porque no corporativo, normalmente, dependendo o perfil e os valores dessa empresa, só ganha o dono. Quem está abaixo ganha aquele valor estipulado e nada mais. Você pode até ser um intraempreendedor, dedicar mais tempo, você vai ganhar aquilo e acabou. Já nesse mundo, eu subo, eu carrego um monte de gente junto. E aí, o que eu pensei em 2020? Realinhei minha rota. Eu fiz meu primeiro bazar, gente, em abril de 2020, sentada na mesa da minha cozinha, com um cachorro latino, criança pendurada em mim, chamando mãe, 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 mãe. Eu vendi R$10.500 em 4 horas. Quando eu vendi R$10.500 em 4 horas, eu falei, isso é para várias pessoas, isso não é só para mim. E aí foi que eu fui transformando minhas clientes em empresárias da beleza, e aí começou a me incomodar de novo. Eu falei, bom, a Mary Kay, ela tem várias vias de ganho. Eu posso ganhar da consultoria, eu posso ganhar da maquiagem, eu posso ganhar do curso de maquiagem, eu posso ganhar da liderança. Só que a liderança, maquiagem e curso de maquiagem, eu não exercia, porque eu falava, eu não quero ser líder, eu já fui líder de várias, né, eu quero cuidar de pessoas, mas sem esse compromisso efetivo, de primeiro momento. Só que daí, de novo, um chacoalhão. Tá, você não quer ser líder. Então você está jogando fora uma via de ganho, e além disso está impedindo que outras pessoas também tenham essa via de ganho. Porque a partir do momento que você lidera, e lidera pelo exemplo, você arrasta mais pessoas com você. Chegou junho, eu falei, tá bom, vou virar líder dentro da Mary Kay, vou ganhar mais essa via. Aí eu também fui me capacitar, peguei vários cursos aí que eram gratuitos. Fui fazer curso de maquiagem, hoje eu tenho 3 certificações, então hoje eu faço maquiagem, eu dou curso de maquiagem e tenho a liderança. E aí, resumindo, desde 2020 para cá, eu sou consultora e diretora na Mary Kay, então eu tanto ensino as pessoas a cuidar da pele, maquiagem, enfim, como desenvolvo pessoas para o negócio. Sou palestrante, sou vice-coordenadora do SEMEC, da Associação Comercial da Vila Santa Catarina, sou conselheira oficial da Associação Comercial, tenho 2 livros escritos, até trouxe um aqui, que é Os 6 Caminhos e um Propósito, Desafiando o Empreendedorismo, justamente que eu conto tanto a minha trajetória como essa questão, vai ter desafios, não vai ser mágico, mas tem várias viradas que você pode fazer e você aprender. E aí de lá para cá, voltei a dar consultoria de negócios, porque muitas pessoas ao redor começaram a falar, poxa, tudo bem, para sua equipe você tal, e para gente? Também quero realinhar meu negócio, também quero realinhar meu posicionamento. Então, resumindo, eu sou a pessoa que trabalha com autoestima, beleza, empreendedorismo e muito essa questão do como se posicionar. Eu falo que não é o seu cenário que vai te decidir, é as suas decisões em querer mudar, melhorar e trazer verdadeiramente quem é você, né? Independente de julgamentos ou não. Muito interessante, olha que inspiradora a sua história. Eu tô assim, a gente ouve assim, dá pra gente ouvir várias horas aqui e você falando, você tem um speech interessante, você é inspiradora, quer dizer, tem tudo de bom. Inclusive, nessa história toda, você até já respondeu uma das questões, que esse lado da vantagem do empreendedorismo, né? Que é essa questão da liberdade, o aprendizado, que você colocou muito bem, o inspirar pessoas, o chegar no seu propósito, né? Talvez a descoberta do seu propósito está muito aí, porque como ele te abre, né? Eu acho que tem essa questão aí. Agora, Ju, eu acho que a gente vai para a última questão, então. Sim, porque né? ela foi muito bem Ela foi expressar, né? extremamente didática. Aliás, ela deixou a gente até assim, né? Porque ela balançou. Balançou as estruturas Porque cada um de nós começa a pensar também na nossa jornada, né? Por exemplo, aquela coisa, a mulher que tem medo de deixar seus filhos para empreender. E aí você vê que a mulher tem que empreender, ela tem que estudar, ela tem que ter carreira, sim. Não é porque ela tem um filho, 2. Esses filhos, mesmo que a gente se culpe um pouquinho, né? E fale, eu não estou dando tempo. Natural. É natural. É natural. E quando eles crescem, eles passam a ter orgulho. O orgulho que ela sentiu da mãe dela, quando ela tinha 2 aninhos, e a mãe se tornou solo, hoje os filhos com certeza têm de você.
Exato. Né? Porque você seguiu o mesmo caminho que a sua mãe. Então é incrível, né? Mas eu acho que ela pode dar uma dica, né? Vamos dar uma dica para quem quer começar? Eu vou dizer assim, né? Primeiro, sentir culpada é natural, mas não se achicote. Pensa assim, ó. Antes de você ter filhos, antes de você ter uma casa, antes de ter um marido, você pessoa. Então, quem é você? Quem você quer trazer ao mundo? O que você gosta, o que você não gosta? Eu, com 36 anos, quando eu estava fazendo meu MBA, eu escutei de um familiar assim, você não se acha muito velha para estar estudando? 36 anos? Gente, eu podia estar com 70, 80. Se faz sentido para mim, eu vou fazer. E eu não estou preocupada novamente com o julgamento. Eu já fui a pessoa que deixava de fazer algo para mim em prol do que o outro acha. Só que chega uma hora que a gente se deforma tanto que, como eu falei, você para de se reconhecer. Então a dica é assim, ó, senta com você mesmo em reunião. Eu falo isso para minha equipe, eles dão risada. Eu falo, gente, é assim, é grandioso quando você senta em silêncio com você, ou coloca uma música, mas com você, sem ruídos, sem as preocupações, sem as dívidas, sem as contas, porque isso não vai cessar. Enquanto a gente está vivo, a gente está gerando valores, está gerando situações. Primeiro, se pergunta, o que eu quero fazer da minha vida? Eu preciso ganhar meu dinheiro, mas o que faz sentido para mim? O que vem de acordo com o meu propósito? O seu filho, ele não tem que ser uma desculpa, ele tem que ser um motivo para ação. Os meus filhos nunca foram uma desculpa. Lembra que eu falei que eu emendei 2018, 2019? Eu saía, tipo assim, às vezes 7 horas da noite de casa, um pouco antes, voltava meia-noite, 1 hora, e estava tudo bem para mim, porque eu pensava, é em prol deles também, não é só em prol de mim. E outra coisa, para eu poder ser plena e ser inteira em tudo que eu estiver fazendo, seja aqui ou seja em qualquer lugar, eu tenho que me acolher, eu tenho que saber o que é bom para mim. Então, senta em reunião com você, coloca o que eu não quero mais, seja o que for, relacionamento profissional, amizades, ambientes, o que eu não quero mais que não faz sentido. O que faz sentido? O novo é normal dar medo, porque tudo que é novo é a história que a Rosana trouxe. Guarda essa mensagem que eu falo para os meus filhos e falo para todas as pessoas que eu dou mentoria. Ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada. Todo mundo tem algo a partilhar, todo mundo tem algo a contribuir e todo mundo tem algo a complementar. Então, assim, se aproxime das pessoas que faz sentido e não espere aplausos. Não espere que as pessoas vão chegar e falar, nossa, parabéns, Rosana, você saiu de tal coisa e foi para tal coisa. Muito pelo contrário. Você vai ser bombardeado, você vai receber não de pessoas que você ama e, além disso, essas mesmas pessoas é capaz de não comprar de você e comprar do seu concorrente. E não é porque elas fazem por mal, é porque elas acham que dessa forma elas estão te protegendo e você vai voltar para o seu habitual. Então não leve como ofensa, esse não é para você. É para elas próprias que não estão se permitindo viver uma nova experiência com você. E análise de risco, lembra? Estou começando com dinheiro, estou começando R$0. O que pode dar certo, o que pode não dar certo? Quais os órgãos que podem contribuir comigo nessa jornada? Quais as pessoas que já chegaram onde eu desejo chegar que podem contribuir? E planejamento diário. Opa, quanto eu preciso vender, seja um produto ou um serviço? Quantas clientes eu tenho que atender? Aonde eu vou buscar essas clientes? Quem são os amigos, as clientes parceiras que eu posso fazer uma collab e isso avançar? Quais os lugares que faz sentido eu estar? Porque aquele negócio, quando você começa a ter visibilidade, um monte de gente vai te chamar. Lá atrás, quando você é louca, todo mundo fala, coitado. Coitado. Mas quando você começa a pegar uma visibilidade, então assim, é a mesma coisa. É o exemplo aqui da Juliana e da Rosana, né? Elas me contaram algo que eu não vou dar spoiler, depois elas vão contar, que eu achei incrível essa complementação delas duas. Então eu vou resumir assim, Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Qual é o seu propósito? Automaticamente o propósito vai juntar. E para fechar, Ju, você falou dessa questão, né, dos filhos e tal. Os meus filhos, eles veem o tanto amor que eu tenho e a firmeza que eu tenho nas escolhas, mesmo sabendo que às vezes eu vou escutar que eu sou a divisora, que eu penso fora da caixa, que não sei o que. E nem sempre falam isso positivamente, falam isso às vezes como crítica, que eu deveria seguir o padrão, a manada, o habitual. Se pergunte, é isso que eu quero? Faz sentido para mim? Não faz sentido, então descarta. Meu filho hoje, ele é empreendedor, ele fez 18 anos agora, 7 de setembro, e eu perguntei, você quer trabalhar para alguém ou quer trabalhar para você? Ele falou, quero trabalhar para mim. Nós fomos lá, sem dinheiro, não estou brincando, abrimos um novo CNPJ, a Piodia Group, até quiserem, sigam, é uma empresa direcionada ao ramo automotivo. Eu estou aqui gravando o podcast com a Rosana maravilhosa, com a Ju maravilhosa, ele está lá com o notebook aberto, vendo se tem vendas, para já passar a etiqueta, para poder fazer o envio. Então é sobre isso, dê a liberdade para o seu filho ser quem ele é e seja um exemplo, seja no CLT ou seja no empreendedorismo. Muito bacana. Nossa, cada vez que você fala aqui sai mais inspiração para todos, viu? É um brinde para a gente. Bom, vou pedir para você fazer um pitch da sua empresa atual para que todos conheçam. Tá, então primeiro eu quero agradecer essas duas maravilhosas, a oportunidade de estar com elas.
conheço a Ju há um tempo, adorei o trabalho dela, agora estou conhecendo a Rosana mais à frente. Assim, muito obrigada a quem está ali atrás da câmera gravando também, conta da atenção e cuidado que ele está ali. Qual é o seu nome mesmo? Marcos, muito obrigada. Então, meu pitch de vendas, né? Eu sou a Cristina, eu sou consultora de beleza e negócios. Na área da beleza, lembra? Te ensino a cuidar da pele, produto certo, na pele certa, com a técnica certa de maquiagem. Existem 3 mulheres, a que não gosta de maquiagem, a que não sabe fazer e a que nunca se permitiu fazer. Então, depois me chama e me diz qual dessas 3 você é. Eu vou ter um prazer de pegar você pela mão e desmistificar isso. Maquiagem não é sobre reboco. Maquiagem é sobre você se olhar, se gostar e falar, opa, essa sou eu. Além disso, desenvolvo pessoas para o negócio. Lembra? Comecei R$0, cartão, fé, não tinha dinheiro, mas acreditei no negócio, acreditei em mim, acreditei em Deus. E hoje, graças a Deus, meu negócio ele é muito fluente. Então, se você precisa de uma renda extra, uma oportunidade, venha. E para fechar, a consultora de negócio. Precisa de realimento do seu negócio? Precisa de um posicionamento melhor? Precisa de uma oratória melhor? Te pego pela mão e vamos juntas. Muito bem. Então, pessoal, procurem pela Cris, nessa potência aí, multifacetada, em diversos campos, né? Verdade. E todos os contatos da Cris vão ficar, né, aqui no pod para vocês acessarem. E o livro dela também, que ela não falou, mas está aqui. Esse livro pode ir para vocês, né? Exato. Tem como a gente comprá-lo, não tem? Tem esses 6 caminhos, um propósito de empreendedorismo, e tem o Faça Acontecer, sobre mulheres e o desejo de empreender. Então, são assim, histórias que eu tenho certeza que vai mexer com você, como mexeu hoje, e que vai fazer você virar sua chave. E depois que a chave vira, nunca mais você quer desvirar ela. Isso aí. Muito bom, gente. Assim a gente conclui, né, o nosso pod de hoje, né, o que gestão trouxe essa proposta maravilhosa, né, de uma mulher aí empreendedora com muitos desafios. Vimos que nada foi fácil. Nunca teve grana sobrando, né? Nunca teve apoio de marido, nunca teve nada. E é muito particular isso, viu, Cris? Porque é muito comum isso. É muito comum a gente não ter dinheiro para começar um negócio e é muito comum as pessoas que a gente mais ama querer nos proteger e começar a jogar areia mesmo, né? Mas, papai enfim, tudo. Né? Mas enfim. Bom, nós agradecemos então o Gui, né? O Gui Pettini, da Ademicon, que foi o patrocinador desse episódio. Lembrando que ele ajuda seus clientes a investirem de forma estratégica, certo? Como ele diz, nesse momento que o planejado ganha dinheiro em cima do imediatista. Ele é um cara que a gente quer ter ele aqui também, viu? Ele vai vir para cá, em qualquer episódio desse ele vai estar aqui com a gente. E ele tem o livro O Poder do Consórcio. Então, o Instagram dele, @GuiPessini, se fala Pettini, porque ele é italiano, mas é Pessini.consultoria. E o site O Poder do Consórcio, www.opoderdoconsórcio.com.br e o WhatsApp 11 98208 2452. Assim, eu, Juliana Pires, me despeço, já com saudade da Cris, querer continuar mais, mas não dá. Obrigada. E agradeço a todos vocês que assistiram mais esse episódio. Eu, Rosana Mesomo, também agradeço a todos. Quero muito que vocês comentem esse episódio, porque foi muito inspirador. Se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, porque isso aqui é um serviço de utilidade pública, assim, e vai inspirar muita gente, a gente sabe disso, né? Pessoas como a Cris, assim, é um presente que a gente teve aqui hoje. Eu agradeço muito vocês todos e a Cris, principalmente, que veio aqui nos brindar com todo esse conhecimento. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.